Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rislene Macena, e eu vim contar pra vocês um pouquinho de como eu me tornei professora aqui nos Estados Unidos. Nosso canal é novo, né, e há pouco tempo eu falei o que eu vim fazer aqui, e eu vou falar um pouquinho de como foi esse processo. Partes dele eu não vou poder falar, não vou poder revelar, porque eu não sou consultora, não sou uma agência, e nem tô tentando vender nada aqui, eu só tô apenas relatando como foi o meu processo, tá bom? Então, a primeira coisa que aconteceu foi como que eu soube que existiam vagas para ser professora aqui, né? Então, no site do LinkedIn, que é um site profissional, vou colocar aqui para vocês o site para vocês poderem entrar. Eu vi uma vaga, né? E li a descrição da vaga. Nessa descrição, eu percebi que eu tinha tudo aquilo que era necessário, né? Então, eu tinha formação, eu tinha experiência e eu tinha parte dos documentos que eles precisariam, caso eu fosse aprovada no processo seletivo, claro, né? Então, é importante colocar também que o meu processo foi um processo bem longo. Existem pessoas que fazem um processo mais curto, né? Conheço pessoas que tiveram um processo mais curto, mas o meu processo durou quase 2 anos. Desde descobrir que existiam as vagas até finalmente acontecer a contratação e a minha mudança de país, né? Do Brasil para cá. Então, depois que eu li os pré-requisitos e eu vi que eu era compatível com a vaga, eu fui preparar a documentação necessária, né? Então, a documentação básica, né? Que todas as vagas vão te pedir. São cartas de recomendação em inglês, então elas precisam estar escritas em inglês, tá? É o currículo, obviamente, né? Todos eles vão querer saber qual a sua formação e sua experiência. E também uma cover letter, que é uma carta de você falando qual é o seu objetivo para entrar na vaga. Então eu fiz a cover letter, as cartas de recomendação e também meu currículo. A partir daí eu comecei a me aplicar para vagas. Gente, eu me apliquei para muitas vagas. Eu não me apliquei apenas para cá também, é importante ressaltar isso. Eu me apliquei para outros países, né? Aqui foi o primeiro local em que demonstraram a intenção de contratação, mas eu me apliquei para vagas em vários lugares do mundo, tá bom? Então eu me apliquei à vaga e a partir desse momento eu comecei a receber alguns e-mails, né, de pessoas interessadas em fazer entrevista. Desde o início eu deixei bem claro que eu estava no Brasil e que eu precisaria de ajuda para poder entrar no país. Então, independente de onde eu fosse, eu precisaria desse apoio, né, da empresa que queria me contratar. Então, eu fiz as entrevistas, passei por vários processos seletivos, também recebi muitos nãos, é importante dizer isso. Eu tive muitos nãos durante esse processo. Mas uma coisa que minha mãe sempre disse, que a dona Rosa sempre falou pra mim, é que o não eu já tenho, que eu tenho que ir atrás do sim, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu comecei enfim, atirar pra todo lado, né? Pra ver se eu encontraria alguém que me desse uma oportunidade. Também na descrição das vagas, algumas vezes tinha o e-mail da pessoa responsável pela contratação. E eu entrava em contato com essa pessoa. Outra coisa que eu fiz também, para eu ter acesso a vagas em outros lugares, foi me conectar no LinkedIn com outras pessoas da região e que trabalhavam para onde eu queria ir. Então, eu fui pesquisando e conhecendo pessoas que já viviam isso aqui, tá bom? Fiz as entrevistas, passei por diversos processos seletivos, outros eu não passei, tá? E, finalmente, a diretora da escola que eu vou trabalhar foi a pessoa que falou que sim, queria me contratar. E daí foi todo um processo de contratação. O que eu quero deixar bem claro? A primeira coisa é você encontrar, né, vagas que você tenha tanto a formação quanto a experiência necessária. Se você não tiver formação e experiência na área que você está tentando ou para qual você está tentando, gente, não adianta. Outra coisa, é muito importante falar inglês. Por quê? Todo o meu processo seletivo, todos os e-mails que eu troquei, tudo foi em inglês.
Então, se você não tiver o inglês pelo menos básico, eu acho bem difícil que você consiga, né, se aplicar para vagas assim e sair do país. Outra coisa, não é impossível, tá? Eu não tô dizendo que é impossível se você não souber falar inglês. O que eu tô dizendo é que o inglês me abriu essa possibilidade, tá bom? E também ter muita paciência, porque o processo é demorado e ter uma pessoa e um processo seletivo online também não é muito comum, né? A gente sabe que a maioria das escolas prefere fazer o processo seletivo fisicamente, com as pessoas que querem entrar na vaga, né? Fisicamente no local, porque é até mais fácil para contratação. Então, talvez seja uma agulha no palheiro. Quero deixar isso bem claro. Mas acontece e existe a possibilidade. Então, se você procura e se você quer, é você que tem que ir atrás. Não espere que isso vá acontecer e simplesmente aparecer na sua vida alguém querendo te contratar. Você tem que ir atrás do seu sim. Assim como minha mãe sempre falou, se você já tem um não, vai atrás do sim, tá bom? É isso.